E a nossa equipe hoje está aqui no distrito de Natuba, na zona rural de Vitória de Santo Antão, bem às margens da BR-232. Natuba, que é bastante conhecida pela grande produção de hortaliças. Nós estamos em meio a essa plantação. Tem milho, tem coentro, tem alface, tem cebolinho. É a rotatividade de cultura que mantém várias famílias há muitos e muitos anos. E a gente começa o programa Notícias do Campo trazendo uma notícia preocupante. Uma ração contaminada provocou a morte de 245 cavalos em vários estados do Brasil, deixando prejuízos que ultrapassam a casa de milhões. O programa Notícias do Campo conversou com um médico veterinário que foi solicitado por alguns criadores e constatou a gravidade na saúde dos equinos, bem como as mortes desses animais. Eu converso agora com o professor Fábio Mendonça, que é médico veterinário e atua na área há mais de 20 anos, inclusive como pesquisador na área de diagnóstico de doença de animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor, em relação a essa contaminação desses animais, o que o senhor conseguiu concluir até o momento? No caso que estamos investigando, os cavalos apresentam um quadro de encefalopatia hepática. Eles têm necrose do fígado e um quadro secundário neurológico, possivelmente devido à participação de uma toxina chamada de monocrotalina, que coincide com o ofício liberado pelo Ministério da Agricultura, que fala de uma contaminação de monocrotalina em ração de cavalos. Inclusive temos alguns históricos no Brasil de contaminação por monocrotalina, ou melhor dizendo, por crotalária, pelas sementes de crotalária, por exemplo, em rações de suíno que levaram também a surtos de mortalidade. Então, como tem monocrotalina nessa ração, certamente havia crotalária, alguma espécie de crotalária contaminando essa ração. O dono do animal que o senhor começou a investigar, ele relatou algum sintoma que esse animal apresentou? Os animais começavam a apresentar sudorese, e apresentavam um quadro neurológico de pressão da cabeça contra objetos, andar em círculo, esses animais batiam em obstáculos, eles caíam ao chão. Isto é, um quadro muito grave, um quadro gravíssimo e muito difícil de ser revertido. O que foi observado ali dentro, estômago, em outros órgãos do corpo desse animal? O que a gente tem observado é basicamente necrose hepática. Essa é a lesão mais importante, e essa é a lesão que tem provocado todo esse quadro e a mortalidade dos animais. Ao consumir a ração específica, que está sendo inclusive investigada, esses animais eles passaram quanto tempo ainda vivos ou agonizando? Tudo vai depender de quanto tempo os animais passaram consumindo a toxina contida na ração. Então existem históricos de que os animais comeram a ração por 30 dias ou mais dias e a partir daí vem apresentando o quadro clínico que pode durar desde horas até 3 dias ou 5 dias e aí o quadro vai se agravando e os animais, devido à gravidade do problema, morrem. Como é que um criador ele poderia prever uma situação dessa, já que ele compra uma ração crendo que aquela ração está pronta para o consumo daquele animal? Infelizmente para o criador, quando isso acontece, não há como se prever. Você não vai imaginar que um alimento foi contaminado por uma toxina. Então o que a gente pode dizer para os criadores é que na hora de comprar determinada ração, que seja de um fabricante que seja reconhecido pela sua qualidade. Tudo isso, pelo menos até agora, que é um caso muito grave, com muitas mortes, tem sido provocado principalmente por essa toxina de uma planta tóxica. Em Pernambuco, por exemplo, qual a planta ou quais as plantas são mais evidentes, quais as que provocam mais envenenamento? Para cavalos no Nordeste do Brasil, a intoxicação por crotalária é uma doença importante. Já foi relatado em vários estados do Nordeste. Mas também temos uma planta chamada erva de rato, que chama-se Palicúria neofusca ou Palicúria margrave. É a planta mais tóxica do Brasil. Nesse caso, os animais tiveram acesso à toxina de uma planta
né, que contaminavam a ração, mas os animais podem ter acesso nas áreas de pastagem quando essas pastagens são invadidas por essas coisas.